Olá, gente, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui para começar o nosso Firecast, o primeiro de muitos que vai rolar por aqui. Mas para começar, eu já queria fazer um agradecimento especial aqui à Adriana Mazaron, do Instituto Glense, aqui do Instituto Glense, né? Que nos cedeu esse espaço para estar apresentando esse programa. Então, vai aqui o meu muito obrigado. Também já quero de antemão agradecer o Wesley Santiago, né? Que também fez é, preparou todo esse momento para a gente estar aqui e está trabalhando hoje com a gente nesse Firecast. E estamos aqui nesse primeiro Firecast com o nobre pastor Williams, né, Ferreira, que ele vai contar pra gente muita coisa boa, experiências extraordinárias com a oração em línguas, né, e com a vida no Espírito. Pastor Williams é da igreja de Sorocaba, o Verbo da Vida de Sorocaba. A gente esteve por um tempo junto ali, uns 3 anos junto no Verbo da Vida de Pirituba, e ele foi enviado lá para Sorocaba e está fazendo um excelente trabalho. Nós vamos começar aqui com ele, deixa ele se apresentar para nós aí. Olá, agradecendo, não é? Em primeiro lugar, o nosso amigo pastor Edson Conceição, obrigado pelo convite. Estamos dando início aqui, para mim é uma honra muito grande, né? Esse Firecast, tenho certeza, pastor, que é um projeto maravilhoso, vai ser uma bênção muito grande e me sinto muito honrado e privilegiado por estar aqui com você hoje. A gente bater um papo aqui e falar um pouco dessas experiências sobrenaturais do Espírito Santo, não é? Sim, desde o início, pastor, já veio você no meu coração pra gente começar aí, né, contando, porque muitas vezes nos bastidores nós apenas conversando, a gente muitas vezes se enreda por caminhos na conversa que a unção chega, a unção vem, e a gente experimenta de coisas grandes. Então, eu fiquei no coração desejoso de entrevistar você, para você contar das suas experiências. Então, eu queria saber em relação à oração em línguas, porque o meu público gosta, eu gosto, e você gosta também desse assunto da oração em línguas. Então, conta pra gente aí, pastor, como começou isso na sua vida, como você despertou para a oração em línguas e quando foi que você começou a orar? É verdade, é um assunto que eu gosto muito, não é? E graças a Deus por ter aprendido um pouco desse assunto que nos abençoou e tem nos abençoado grandemente. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos, foi aí que eu tive um pouco do entendimento sobre oração em línguas, né? Nasci numa igreja evangélica praticamente, e aos 16 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Falei em línguas, né, com a evidência de falar em outras línguas, mas não entendia nada sobre o assunto. Então eu pensava que o falar em outras línguas era para uma ocasião especial, como estar na igreja, por exemplo, num domingo, num culto, quando sentia a presença de Deus, alguma coisa assim do tipo. Aos 19 anos, lendo, né, alguns livros do irmão Kenneth Hagin, foi aí que eu me deparei que era mais do que apenas uma experiência do falar em línguas na igreja, mas era como se fosse uma ferramenta de crescimento, de edificação, que estaria trabalhando, no caso, a comunhão, né? Aumentando a comunhão com o Senhor Jesus. Então foi assim que começou aos 19 anos de idade, né? Então ali você começou a orar. Aí como que era? Na Isso. prática, como que era isso? Você orava como? O que que você fazia? Uhum. Até quanto tempo você chegou a passar orando nesses tempos dos 19 anos? Então, foi assim, quando eu descobri que você poderia orar em outras línguas, quando você quisesse, aonde você quisesse, que você poderia começar e terminar Sim. quando você quisesse. Então, eu me lembro especificamente em um momento, fui passar férias em uma cidade, numa casa de uns amigos nossos, inclusive esse pastor fez o meu casamento, e o filho dele também muito meu amigo, né? Então a igreja ficava aberta o dia inteiro, e aí eu tirava a tarde inteira, eu ia para a igreja, estava de férias, ia para a igreja e ficava lá, sentado, às vezes andando mesmo pela igreja, orando em outras línguas, né? Ficava lá orando, e esses primeiros 30 dias, que eu poderia dizer que eu me lembro que foi o início, foi o marcante, eu ficava orando às vezes umas 3, 4 horas, toda tarde, eu tirava aquela hora, ia para a igreja, ficava orando, orando e orando. 3, 4 horas É. já, desde o início, com 19 anos, já orava assim. Foi assim, E né? tinha alguma experiência já, pastor, nesse sentido de, sei lá, uma manifestação de unção, alguma coisa? Olha, eu posso te falar que o motivo, por exemplo, o primeiro motivo, né, aquilo que queimava no meu coração, a questão de orar, mesmo eu não entendendo a respeito de uma forma um pouco mais profunda da oração, é que eu queria me guardar do mundo. É assim que eu entendia. Eu entendia naquela época a coisa mais santificada que tinha era oração em línguas,
e eu não queria ter relacionamentos errados, não é? Eu me lembro também naquela época, eu não queria casar com qualquer pessoa apenas que eu me apaixonasse por aquela pessoa, Muito não bom. é? E aí eu falei, rapaz, eu vou me sustentar nessa oração em línguas, eu vou acreditar que dessa oração vai vir respostas de Deus, o meu casamento, o meu futuro, aquilo que Deus me chamou para fazer. Era realmente assim que eu pensava, não é? E aí eu comecei a orar dessa forma intensa e eu não tive uma experiência a princípio, nesse momento, com a questão do poder do Espírito Santo, mas algo impressionante aconteceu poucos meses depois. Acredito que até no período de 60 dias eu conheci a pessoa que eu sou casado hoje, a Célia. Então, na verdade, quando você disse eu pensava, né, que era assim, que ia ser assim, e na verdade foi, né? Isso. Porque depois que você teve uma experiência, essa daí foi uma das melhores, que é ter encontrado a Célia. Isso, uma experiência que eu falo assim, do poder de Deus, né? Que as Sim. pessoas normalmente focam a questão de orar muito em outras línguas e a manifestação do poder de Deus. Mas a gente sabe, não é? Que a oração em línguas, ela constrói também, né? Constrói os planos que Deus tem para a nossa vida. E aí, uma das coisas que o Senhor me respondeu através desse tempo intenso de oração foi realmente aquilo que eu estava me querendo guardar do mundo, casar com a pessoa correta para viver aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E aconteceu exatamente assim. Foi o início assim. Né? Então orar em línguas vai realmente conduzir a pessoa por um caminho dos planos de Deus para a vida dela, o que inclui também a questão de casamento. Isso, foi assim que aconteceu comigo e vai fazer agora 20 anos que estamos casados e vez em quando eu falo para minha esposa, falo para as pessoas, né? Às vezes no tempo de ministração eu tenho a certeza que não poderia ter sido melhor do que realmente aconteceu. Foi a pessoa certa, foi a tampa e a panela. Que legal, que legal. E você também considera, pastor, você considera que orar em línguas também foi te conduzindo para o plano de Deus na sua vida com relação ao chamado ministério? Ao chamado de Deus. Então, assim, após o casamento, nosso casamento, já vinha forte essa questão do ministério, né? Estávamos mais ou menos com 20, 21 anos, quando eu casei com ela, mas aos 16 anos eu tinha uma certeza de que eu era chamado para o ministério. Não sabia como, de fato, desenvolver isso, e a oração em línguas foi o que me colocou para dentro desse plano. E aí, após o nosso casamento, alguns meses depois, estávamos pastoreando, né, em uma cidade lá em Pernambuco, no sertão, e focamos muito, tanto eu como ela, na questão da oração em línguas. Porque ela também entrou nisso. Isso, ela também entrou nisso. Então, como eu disse, a gente não sabia explicar os detalhes realmente do que aconteceria, mas a gente via algumas respostas dessa oração, por exemplo, conexões, lugares, portas se abrindo que a gente não entendia bem direito como aquilo estava acontecendo, mas parece que era meio que automático, as coisas aconteciam, conexões, e a gente de repente, vamos dizer assim, se viu dentro do ministério. Então você entende que ia fluindo enquanto vocês iam orando. Isso, ia fluindo. E aí veio esse primeiro momento, né? Eu falei desses 30 dias iniciais, mas aí eu comecei a desenvolver uma fome, uma curiosidade para conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o poder. Aí comecei a entrar mais na palavra, mais em bons livros, né, que falava sobre o assunto. E aí veio esse primeiro momento em que eu me separei totalmente, na época também um pouco com imaturidade, mas teve esse primeiro momento em que eu me separei realmente totalmente para ficar bastante tempo apenas orando em outras línguas. Sim. Você ficou quanto tempo nisso daí? Olha, foi 1 ano. 1 ano se separando somente para oração e consagração. Isso. A parte boa é que realmente estava fazendo algo bíblico, né? A parte que, naquela época, estamos falando quase de 20 anos atrás, uma inexperiência ainda, eu poderia ter continuado no ministério, né? Fazendo aquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer e continuado a orar. Mas a fome foi tanta que eu acabei jogando saindo um pouco do caminho só para a oração, não é? Certo. Mas a gente ainda, mesmo assim, depois eu voltei para os trilhos no sentido do ministério e tudo mais, mas mesmo assim a gente colheu muitos frutos na questão da oração em línguas. Por causa da questão da consagração, da oração e a dedicação a que você separou esse tempo, né? Coisas impressionantes. Tá, pastor, eu te conheço, já tem por aí uns 8 anos, mais ou menos, será que é isso? Uns 8 anos ou mais? Uns 9. Uns 9? Quase 10 anos. Quase 10 anos, tá bom. Então, eu quero pegar um ponto seguinte. Hoje eu sei
que você está pastoreando a igreja lá, o Verbo da Vida, em Sorocaba, certo? Mas eu queria ver na sua jornada o que aconteceu, porque você teve um tempo comigo, de uns 3 anos lá na igreja, né? E naquele tempo, eu me lembro muito bem, você estava dedicado à oração, e tempos de oração em línguas, que você sempre fez muito, e também adoração pessoal, né? Eu vou continuar aqui na oração em línguas, depois eu vou querer que você fale um pouco sobre adoração pessoal, mas eu me lembro que você tirou um tempo que você até se desligou da empresa que trabalhava, é meio loucura, mas assim, uma loucura santa, vou chamar assim, né? Que você se separou também num tempo que você estava comigo para orar, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência, o que você tinha em mente, no coração, o que você estava pensando e também o que Deus fez através do tempo de oração que você teve. Conta para nós isso e conta para nós que tempo que foi. Olha só, quando a gente chegou em São Paulo, até já também deixar aqui público a nossa honra, né, de ter sido pastoreado por você e ter encontrado um homem de Deus assim que ama tanto a palavra de Deus e a oração em outras línguas. Como eu tenho certeza que isso foi plenamente uma conexão de Deus, né? Deus colocou a gente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? E aí, quando a gente chegou aqui em São Paulo, eu queria também pontuar algo bem interessante aqui, pastor. No trabalho, eu passei em 2 empresas aqui, certo. E já com aquela fome, com aquela sede de oração, não é? E uma das coisas que eu me lembro agora é que eu queria tempo para estar com Deus, mesmo trabalhando. Eu queria, sabe, todo o tempo, a maioria dos tempos livres, o meu coração queimava por Jesus. Eu queria conhecer o Espírito Santo, queria conhecer Ele de uma forma mais íntima, o poder dele. Então, mesmo fazendo serviço na empresa e de uma forma bem honesta, de uma forma bem intensa, mas o meu coração estava ali pensando quase o tempo todo no Senhor Jesus. E como a gente sabe que a oração em línguas, a gente pode orar baixinho nos lugares, né? E ali, naqueles trabalhos ali, no meu trabalho secular, eu ficava orando baixinho, sem interromper o trabalho que eu estava fazendo. E muitas vezes, na hora do intervalo, eu pegava algumas mensagens, por exemplo, sobre a oração em línguas, né? Colocava no celular, colocava o fone, ia para a calçada na hora do meu intervalo. Às vezes ficava debaixo de uma árvore lá, naquele solzão de 11 horas, meio-dia, ficava orando em outras línguas, desejando mais tempo. Aconteceu uma promoção ali dentro daquela empresa, menos tempo de trabalho. Um favor de Deus aconteceu ali inexplicadamente, que eu tinha um pouco mais de tempo para orar. E foi assim durante esses trabalhos que eu passei aqui em São Paulo, não é? Certo. Até que na última empresa, eu me lembro que meu coração estava queimando muito pelo Senhor Jesus Cristo, e aí houve esse desligamento da empresa, e na minha forma de pensar, eu não queria ficar em casa, né, desempregado. Eu já estava me programando para um próximo, uma próxima porta de trabalho. Mas algo no meu coração, acredito que por esses 2 anos mais ou menos de oração, estava muito firme no meu coração. Certo. Que eu poderia realmente pegar aquela parte das finanças que eu já tinha. Agora não seria mais de uma forma irresponsável, como eu fiz da primeira vez, no sentido de só orar, né? Mas agora eu tinha finanças, tinha como me sustentar durante um tempo. E o meu coração queimava, eu acredito que o Espírito Santo mesmo dizendo que eu poderia me separar de novo um tempo específico de oração. Então, certo. Esse tempo foi muito intenso. Inclusive, eu comuniquei até para você, não é? Sim. Pastor, eu quero fazer isso com bastante cuidado, estou aqui também para ouvir seus conselhos, mas está queimando no meu coração essa questão mesmo de me separar e orar bastante. E aí foi isso que eu fiz. Então você estava tirando, na verdade, pastor, um tempo, até do trabalho, que você já tinha um recurso para ficar um tempo, né, um período. Então você estava querendo se separar totalmente, ficar em casa para orar. Isso. Para orar. Para orar. E foi o que eu fiz. Isso durou quanto tempo? Como é que foi essa experiência? Me fala sobre isso. Fala pra gente. Olha, eu vou falar para vocês que estão nos assistindo aí, eu vou falar de forma de incentivo para vocês, tá bom? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele orava em línguas mais do que todos. E você vê ele tendo revelações extraordinárias da palavra e fundamentando, não é? Através das revelações do Espírito Santo, a nova aliança. Então isso chamou muito a minha atenção. E aí eu comecei a orar bastante. E isso durou 9 meses. Após 9 meses. 9 meses. 9 meses de intensa oração. Eu acredito que de relógio assim, às vezes eu passava 9, às vezes 10, 12 horas orando. Chegava assim? Chegava, a 9, todos 10, os 12 dias. horas orando. Isso. E você fez mesmo, 9 meses. Fora o tempo que você já vinha fazendo na empresa trabalhando, Isso. Então você se concentrou, vou orar em línguas. Isso. Teve uma empresa, por exemplo, antes de entrar nesse período,
aqui em São Paulo, morando aqui em São Paulo, né, a gente sabe que o trânsito é bem intenso, às vezes você prefere pegar um trem, um metrô, do que ir de carro para o trabalho. Certo. E aí era bastante longe esse tempo do trabalho, eu aproveitava para orar também no trem, baixinho lá, né, tendo aquela comunhão com Deus, ouvindo mensagens e orando em outras línguas. Então, eu já tinha garantido aí pelo menos umas 4 horas por dia, antes desse tempo. Tá, pastor, só um ponto aqui, antes de você continuar nos 9 meses, que isso aqui que você mexeu agora é interessante. Porque tem muita gente com chamado por ministério, com dons e tudo, mas obviamente eles têm que trabalhar, eles têm que levar dinheiro para casa, não tem o que fazer. Isso. Mas, pastor, é possível alguém que está trabalhando, está aí no mercado de trabalho, mas com chamado queimando no coração, essa pessoa fazer alguma coisa, conseguir fazer alguma coisa, fala se é possível e fala como é possível e o que você fez. Olha, é possível sim. Pastor, nesse período de trabalho, voltando um pouco aqui à história, quando o nosso coração está desejoso para viver o que Deus tem, quando o nosso coração está desejoso para andar no Espírito e andar no poder, andar no Espírito Santo, andar na palavra, vivenciar aquilo que Jesus pagou por nós. Certo. Olha, nós vamos arrumar tempo. Nós arrumamos tempo. A gente, no transporte, na volta, nos momentos vagos, a gente não vai desperdiçar tempo. E foi o que eu fiz. Então, para mim, como eu queria mesmo, como Jesus falou, por exemplo, quando ele estava orando lá no Getsemane, ele fala mesmo de horas, não é? Ele fala assim, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo. Sim. Então, isso me chamou a atenção. Ele falou, se ele falou sobre isso, que ele poderia estar orando de forma sistemática, eu falei, eu já ganhei umas horas aqui na hora de ir para o trabalho e na hora de voltar. Isso dava mais ou menos 2 horas para ir, às vezes 2 horas para voltar. Então eu já tinha de garantia 4 horas por dia orando em outras línguas. Garantido aí 4 já horas garantido, no né? mercado de trabalho, estando no mercado de trabalho. Isso, só nessa questão do transporte. E você estava focado, pastor? Vou trabalhar, preciso trabalhar, mas eu estou focado porque eu tenho um chamado, vou para o ministério logo. Isso aí. Como quem tem um chamado, por exemplo, nos 5 dons ministeriais, você vai perceber no seu coração e, sabe, e não vai acontecer de forma automática, né? Você tem que edificar coisas dentro de você. Edificar coisas dentro de você. Isso muito aí. Bom, pastor. Você tem que estar conectado com uma igreja, com uma visão, e enquanto isso você também vai construindo, né, aquele chamado através dos seus momentos com o Espírito Santo. Então, você sabia de uma coisa, se eu orar em línguas, eu vou estar conectado ao meu propósito, Deus vai conduzir para aquilo que Ele quer para minha vida? Exatamente. Então você ficou focando. Exatamente, foi assim que eu pensava, foi assim que eu fiz de propósito. Essas horas de oração. Então, após esse período que passamos aqui em São Paulo, mais ou menos 3 anos, certo. E aí vem a continuação da história em que, continua aí, pastor. Né, que há aquele desligamento, né, do trabalho, e sinceramente eu achei bom porque eu sabia que aqueles 2 anos e pouco eu estava me preparando mesmo para um momento de uma entrega mais profunda. Então, embora a responsabilidade às vezes batia, né, na forma de pensar, no sentido de vou arrumar outro trabalho, mas eu percebia um freio no meu coração. E aí foi aí que eu entrei mesmo de cabeça na questão da oração em línguas. Aí veio 9 meses. Aí veio esses 9 meses, né? E aí eu fiz mesmo de uma forma muito intensa. Aí foram 9 meses exatamente todos os dias, 9 horas, às vezes 12 horas por dia. Pastor, o que você tinha em meio? Eu sei que você tinha um chamado, queria atuar no chamado, mas o que passava pela sua cabeça? Tinha ideia do que poderia acontecer ou não? Vou só me entregar mesmo na oração? Vamos ver o que Deus tem? Olha só, uma das coisas que, como a gente ficou 3 anos, né, na sua igreja sendo pastoreado por você, a gente experimentou bastante mesmo a palavra de Deus de uma forma a queimar o nosso coração, e também a unção. E eu sempre gostei muito disso, a unção, a presença manifesta do Senhor, o amor, não é, tangível do Senhor. Então agora eu não estava ouvindo falar sobre o Senhor, eu estava experimentando mesmo, uma intimidade que já tinha experimentado em certos níveis, e isso começou a aumentar. Então, nesse período de 9 meses em que eu passei, foi com essa intenção de conhecer mesmo o Senhor, de conhecer o poder dele, de ir para uma intimidade, de sair de um Deus teórico, de um Jesus histórico, por exemplo. Certo. Eu queria me relacionar com ele, eu queria conhecer ele, eu queria saber o que é andar com o Espírito Santo. Foi isso que queimou no meu coração. Isso que queimou. Vou entrar, vou mergulhar. Isso, eu queria a manifestação da presença dele, eu queria entender as Escrituras, e a princípio foi isso que queimou muito no meu coração, né? Tá, eu vou me jogar para essas coisas que Deus tem. Isso. Então, com o passar dos dias e meses, começou a se levantar a questão de novo do ministério, que a princípio nós estávamos servindo lá na igreja, né? Mas não passava mesmo, como eu sempre conversei com você, a questão era ficar mesmo um bom tempo, né? 20, 30 anos talvez,
lá na igreja. Eu digo assim, 20 e 30 anos, que eu pensei que 20 e 30 anos para depois eu começar, de repente, um ministério itinerante. Entendi. É assim que eu pensava, né? Vou ficar com o pastor Edson por esse tempo. Isso, para começar daqui a uns 20 e 30 anos, talvez, um ministério itinerante. Era assim que passava na minha cabeça. Então é isso que tinha. Era assim que eu pensava. Mas aí, naquele período de alguns meses, começou a se levantar a questão de como se o meu chamado tivesse brilhando de novo, alguma coisa do tipo, embora a minha cabeça ainda não entendesse. E aí eu comecei a pensar, a princípio será, não é? Ainda não tinha certeza, então será, eu sei que é dúvida, mas é assim que eu pensava, será que essa questão de o Senhor está de novo me chamando para um ministério integral, não é? Mas isso vinha e passava, o meu foco mesmo era o Espírito Santo, enfim. E aí, depois de 7 meses, 6 meses, eu comecei a falar para você, rapaz, pastor, eu vou continuar. Eu percebo que eu devo mesmo agora, não tudo ou nada, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas era como se dentro de mim tivesse assim, vai acontecer alguma coisa. Começou a criar algo do tipo assim, vai acontecer alguma coisa. Certo. Não é? Foi vai essa... acontecer algo. Isso, algo vai acontecer, algo vai acontecer. Então, quanto mais eu passava tempo com o Senhor em oração dessa forma específica, se levantou mesmo, algo vai acontecer. E esse algo vai acontecer dizia respeito à questão ministerial. Isso, embora eu não saberia exatamente como seria, não é? Por exemplo, a gente já teve algumas experiências de pastorear outras igrejas, né, até a gente chegar aqui em São Paulo, e a gente estava bem tranquilo em referência a isso. Inclusive a minha esposa, ela sempre falava assim, olha, vamos ficar aqui tranquilo mesmo na igreja servindo, não era uma coisa que a gente almejava, ela mesma, eu já contei isso de púlpito, a gente não queria mais pastorear. Pastorear não era um plano, nem seu não, e nem dela. Nem dela, nem meu, nem dela. Vamos ficar nessa igreja aqui mesmo com o pastor aí. Exatamente, estava muito bom, muito seguro, né, muito divertido e crescendo muito rápido, não é? Então era realmente algo que não passava mais pela nossa cabeça. E isso nasceu, como a gente conhece a história, né? Agora, deixa eu te falar algo, pastor. Algo interessante, se a gente... esse Firecast, né, a gente também está tratando aqui de algumas experiências sobrenaturais, embora a nossa fé não fica baseado nisso, a gente sabe disso, eu acompanho você bastante, a gente sabe que o nosso ministério, graças a Deus, é fundamentado na palavra de Deus, mas a gente não pode negar que há bastante manifestação do Espírito Santo, o poder, a presença. Quem acompanha o pastor Edson sabe disso, né? Então, eu tive experiências extraordinárias ali com o Senhor, não é? Como nunca eu experimentei em toda a minha vida. A presença dele. Você fala na igreja? Nesse momento de 9 meses, né? 9 meses. A presença dele, a unção dele, a unção do Espírito Santo, conhecendo o Senhor Jesus de uma forma real e profunda. Maravilhoso. Você foi entrando mesmo nisso, pastor. Isso, maravilhoso. Entendi. Então, vamos lá. Continuando a sua história ainda, mas o que aconteceu? Porque hoje você está pastoreando a Igreja Verbo da Vida de Sorocaba, não é? E você estava comigo e saiu lá depois dos 3 anos comigo, depois desses 9 meses de oração, foi parar em Sorocaba. Eu queria saber como que aconteceu isso, pastor. Olha só, eu vou contar um episódio aqui que eu acabei de me lembrar agora. Quando você começa a entrar em Deus, por exemplo, Moisés, ele teve um encontro com Deus, né, naquela sarça ardente, o fogo, a gente sabe que era o Espírito Santo ali, e é engraçado que quando você, mesmo se você não foca na questão de ministério ou chamado, alguma coisa assim, mas é impossível você começar a entrar em Deus e ele não derramar o coração dele sobre você, aquilo que você nasceu para fazer, né? Então, acontece isso ainda hoje direto, eu sei que acontece com você e também com as pessoas que vão entrar bastante em oração. Quando você começa a ter um contato com a manifestação da presença de Deus, começa a vir vislumbres, não é? Do seu chamado, daquilo que você nasceu para fazer. E os dons também, as manifestações dos dons do Espírito Santo. Eu me lembro de um caso específico, por essas unções, essa presença de Deus vindo com tamanha força assim. E quando eu cheguei lá na sua igreja, em um culto lá, e me veio uma pessoa, eu não sabia realmente quem era, uma pessoa que estava com um sério problema no braço. E eu via no meu espírito assim, aquele braço aberto na parte de trás, como se fosse uma cirurgia. Depois nós descobrimos, né, que um irmão, um filho dele tinha se acidentado realmente e tinha passado por uma cirurgia e tal, e o poder de Deus estava ali para acelerar aquele processo. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O poder de Deus. Bom, bastante coisas desse tipo aconteceu. Mas falando
do pastoreio de Sorocaba. Então, depois desses 9 meses, né, nós recebemos o convite, né, do ministério e, enfim, a gente foi para a cidade de Sorocaba. A princípio, quando eu recebi o convite, ainda com aquele cuidado de não ser apenas algo humano, mas querendo andar mesmo no plano de Deus, eu fiquei ainda para me certificar no meu coração se aquilo ali realmente era o próximo passo que Deus queria que a gente desse. Algo sobrenatural então, aconteceu, na verdade, né? Você recebeu um convite, Isso. mas não aceitou de imediato, Não. foi isso? Não. Você estava orando em línguas e recebeu um convite para assumir uma igreja, que é a igreja de Sorocaba. E não foi assim, tipo, eu quero, me dá aqui. Não foi assim? Não foi. Na verdade, eu coloquei bastante freio nisso, porque, como eu disse, não era isso que estava queimando no nosso coração. Certo, não era o pastoreio. Não era. Era a questão mesmo de conhecer o Senhor Jesus, o poder dele, essa questão de intimidade. Era isso que estava queimando no coração, né? E aí, com esse convite feito, eu ainda fiquei com bastante cuidado, né, para ser feito tudo da forma correta, não é como nossos planos era essas décadas aí com você. Então, foi algo, entre aspas, de surpresa. Mas eu acredito que era aquela questão que estava sendo formado, né? Algo vai acontecer, algo vai acontecer. Sim. Eu acredito também... O Senhor estava conduzindo enquanto você orava em línguas. Isso. Eu acredito também que foi por isso que veio esse empuxe, vamos dizer assim, essa intenção desse extra de 9 meses. Então, na verdade, pastor, sem a sua mão, sem, né, você fazer alguma tipo de manipulação. Coisa, você estava orando em línguas e o Senhor foi preparando. Aí surgiu um convite para você assumir a igreja Verbo da Vida de Sorocaba. Exatamente. A princípio você não aceitou, né? Depois veio um próximo convite para a mesma igreja? Isso, aí veio de novo, né? Um próximo convite perguntando se eu tinha reavaliado mesmo a situação. Aí a supervisão na pessoa do pastor Amauri, o pastor Amauri é o nosso supervisor aqui na região de São Paulo, do Ministério Verbo da Vida, né? E eu já quero mandar um abraço também pro pastor Amauri e Marisete Garcia, os nossos supervisores. E aí o pastor Amauri pediu para entrar em contato com você de novo. Isso. Tá, continua daí. E aí nós recebemos esse contato e algo impressionante aconteceu, né? A princípio, ainda com esse cuidado, a gente comunicou a você a questão de uma possível ida na cidade, né? Para, sei lá, andar um pouco pela cidade e pensar sobre o assunto. Certo. E 2 manhãs consecutivas, a gente sabe que o Espírito Santo ele guia por testemunho interior, é a forma primária, não é? Quem já leu, por exemplo, até um livro maravilhoso aí, Como Ser Guiado pelo Espírito Santo, do irmão Kenneth Hagin. Então, a gente não precisa estar buscando voz audível, visões, sonhos, coisas desse tipo, né? A gente sabe que a gente é guiado pelo Espírito Santo da forma que a gente nunca viu o céu, nunca viu Jesus, mas nós cremos nele, nós acreditamos no céu. Então, esse testemunho interior é a forma primária que o Espírito Santo quer nos guiar. Mas, dessa vez, houve uma experiência mesmo sobrenatural com a questão da voz audível. Em uma certa manhã, depois desse convite e tudo, eu ouvi a voz audível mesmo falando. Você ouviu? Ouvi, ao ponto de ser tão claro que eu pulei da cama. Eu me acordei. Eu me acordei com aquilo muito forte por dentro e por fora. Dizia assim: Sorocaba é a cidade da sua prosperidade. Você ouviu isso? É a cidade da sua prosperidade, é a sua cidade. E outra manhã, na manhã seguinte, de novo, eu ouvi a voz audível de novo por dentro, aquela certeza. Então é como se fosse os finais da edificação para esse próximo passo que daríamos, não é? Sim. E aí, com esse cuidado ainda, quando eu comuniquei à minha esposa se ela pensava em alguma coisa como pastoreio, por exemplo, alguns dias antes dessa intervenção de irmos para a cidade, incrivelmente ela havia mudado de ideia. Mudou de ideia. Tipo assim, e se aparecesse uma igreja para nós irmos e pastorear, e essa possibilidade? Ela falou assim: eu topo. Eu falei: mas como assim? Você não queria mais e tal? Sim. Então realmente a oração estava construindo o nosso futuro, não é? Tanto por fora, principalmente por dentro. Não é? Sim. Então, que legal. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. E o seu pastor, na época, né? Ele aceitou de pronto assim a sua... porque depois, na segundo convite, você aceitou, né? Isso aí. Aceitou ir para Sorocaba. O seu pastor, que coincidentemente esse pastor sou eu, ele aceitou de pronto a sua ida? Olha, então. A gente, quando eu comuniquei para você esse convite... a princípio não, né? A princípio não. Não, olha, rapaz, pensa direito e tal, pode ser que outras pessoas podem ir no seu lugar. E eu pensei mesmo sobre isso. Sim. Aliás, eu fiquei bem cuidadoso com isso, para que a gente não tivesse indo contra, de fato, os planos de Deus, não é?
fosse uma promoção, mas será que era aquilo mesmo que Deus tinha, né, para nossa vida? E aí a gente comunicou, né? E às vezes até eu brinco assim, de uma forma cuidadosa, mas eu brinco, rapaz, eu tenho tanto orgulho que quando eu fui receber esse convite, meu pastor até chorou para eu não ir embora. Porque na verdade, primeiro, como você estava dizendo, né, eu disse, veja bem e tal, mas depois que eu tinha acabado de falar contigo, né, o Senhor mesmo falou comigo, você não pode segurar ele, você não pode impedir os meus planos para a vida dele. O Senhor falou comigo a respeito do pastor Williams. Você não pode segurar, você não pode impedir o que eu tenho para a vida dele, e isso quem tá fazendo sou eu. Aí eu chorei muito, porque, em primeiro lugar, eu não queria que você e Célia partissem, né, fosse embora. Eu queria também, do mesmo jeito que vocês ficassem comigo por muito tempo. E quando o Senhor falou isso comigo, eu sabia que eu ia ter que falar, então, vai assumir aquela igreja. Eu chorei, já sentindo falta, já sabendo que a gente ia desconectar de igreja local, no era caso, um novo né? passo, né? Isso. Eu falo assim, chorando até, brincando mesmo, mas... Não, mas eu chorei mesmo, não foi chorou, brincando, né? não. Viu? Tá vendo, gente? Então, poxa, você que tá nos ouvindo aí, dá orgulho ao seu pastor aí, servindo bem. Mas, assim, a gente teve esse cuidado mesmo de estar nessa próxima etapa, né? E depois, como você falou, e que o Senhor realmente falou com você sobre isso, e nós fomos para lá, e tem sido uma bênção muito grande. Realmente tudo se confirmou esse tempo. Mas depois, pastor, de tudo isso daí, você parou de orar em línguas, não ora mais não. Ah, não, que é isso. Olha, quando você começa a descobrir a questão da oração em línguas, eu te falo assim que você não consegue mais viver sem. Não consegue mais. Não consegue, porque você sabe que abre mesmo a palavra. Primeira coisa, algumas pessoas confundem que quando a gente às vezes fala sobre orar muito em outras línguas, é como se a gente só lesse isso nas escrituras. E não é assim. Não é. A questão de falar muito sobre oração em línguas é porque Paulo orava muito e ele produziu o que produziu. Então, quando você começa a orar e ter suas próprias experiências, no sentido de ver mesmo que aquilo que o Senhor chamou você para fazer, que os próximos passos estão se abrindo, que você vai conhecendo o Senhor de uma forma mais íntima. Então, não orar em outras línguas é como se você estivesse trancando essa porta, que está trazendo de fato um crescimento para você, interno, né? Um relacionamento com Deus, perdão, essas coisas. Então, não tem como deixar de orar em outras línguas, né? Então, você vem orando em línguas desde lá. Sim. Já tem quantos anos que você está pastoreando a igreja de Sorocaba? Olha, agora fazem 7 anos. 7 anos. 7 anos. Começamos naquele período da pandemia, mais ou menos, né? E teve aquele momento em que todas as igrejas, a maioria foi fechada e tal. Então, 7 anos, um pouco menos depois desse período da pandemia. Mas a gente incentivou bastante também, já querendo o nosso coração em chamas, né, com essa mensagem. A gente já começou a passar isso para as pessoas, para que elas entrassem mesmo sério nisso, incentivando. Aí no início a gente sabe, né? Vem aquelas dúvidas, as pessoas pensam se orar é tão fácil assim, e apenas deve haver uma disciplina, mesmo sem eu entender, vai funcionar, eu vou viver mesmo o plano. Todas essas questões que nós já passamos por elas. Isso. Eu já vi bastante seus vídeos, né, os podcasts também que você participa, e as dúvidas normalmente que as pessoas têm, às vezes elas começam, param, e às vezes elas oram, parece que não vê o resultado acontecendo de imediato, por exemplo, e tudo isso eu passei, superei, e a gente passa isso para as pessoas, e elas passam também por isso, e a gente continua incentivando elas. O que eu posso te dizer é que as pessoas que estão pegando essa mensagem durante esses 7 anos, nós temos visto coisas extraordinárias acontecer. Então tem gente lá com você da sua igreja que tem abraçado essa visão, tem abraçado a oração em outras línguas. Tem. Eu me lembro, a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso, mas casos específicos mesmo, por exemplo, tem uma jovem na nossa igreja, eu e minha esposa, a gente recebemos, assim que ela chegou na nossa igreja, né, ela era bem do mundão, por assim dizer, não é? E eu me lembro que o primeiro culto que ela foi, ela com o coração bastante fechado, e o poder de Deus estava ali muito forte, mas ela achou estranho, né, algumas coisas, e ela disse que o primeiro dia ela não gostou muito, falar a verdade, não gostou muito, mas a gente incentivou ela a vir outras vezes, até que a unção tocou nela muito forte. Passados-se esses anos, ela está firme no Senhor, está orando bastante, e eu quero te falar assim, que chegou um dia que ela chegou para mim, para minha esposa, ela falou assim, é normal isso que está acontecendo comigo, com os olhos cheios de lágrimas, e a gente perguntou o quê? Ela falou assim,
está havendo uma fome. Eu estou sentindo uma fome do Senhor Jesus, de conhecer o Espírito Santo de uma forma, eu não sei nem explicar o que é isso. Ela falou assim, tá consumindo minha vida, eu quero conhecer Ele. Já imaginou você ver uma pessoa que vem do mundo e aquilo que você carrega, a questão da oração e os frutos disso, e agora você está vendo uma pessoa que nem sabia que isso existia, né? Bem do mundão, por assim dizer, e agora está entrando nisso, e falar para você, dar esse testemunho, eu estou com a fome do Senhor. E hoje ela continua firme no Senhor. A família dela tá vindo para a igreja por causa do testemunho dela. As pessoas no trabalho estão vendo a diferença. Inclusive, ela foi presenteada com um carro. Foi presenteada com um carro, né? Olha algo só. impressionante. Tem tocado em todas as áreas. Então ela entrou também nessa jornada de oração em línguas e tudo? Isso, entrou. Pastor, nos bastidores hoje aqui, você estava conversando com a gente, falando sobre oração. E falou sobre Daniel. Eu queria que você compartilhasse, porque eu achei fantástico. Então, eu queria que você ficasse à vontade e compartilhasse esse trecho aí, essa coisa para nós boa que você estava falando. Eu vou compartilhar, então. A gente fica com vontade de... passa tantas coisas, né, na nossa cabeça enquanto a gente está conversando sobre isso, e detalhes que, infelizmente, a gente não consegue falar aqui pela questão do tempo mesmo. Mas, antes de entrar nessa palavra específica de Daniel, que eu acho fantástico, eu quero incentivar você. Cada um vai ter suas experiências, né? Eu estive em um ponto na vida, talvez que seja igual ao seu, por exemplo, ou talvez não, mas essa não é a questão de você buscar a mesma experiência ou tomar as mesmas atitudes de fazer o que eu fiz. Mas o que eu quero dizer para você, como o pastor Edson começou falando, é que se você deixar esse desejo queimar no seu coração e simplesmente entrar na questão de orar bastante em outras línguas e não parar, eu tenho certeza que você vai viver o que Deus tem para sua vida. Sabe, pastor, algo que chama muito a minha atenção, e eu gosto desse verso aqui em Daniel, no capítulo 6, no versículo 7. Todo mundo conhece aquela história que Daniel foi jogado na cova dos leões, não é? E de forma sobrenatural, Hebreus também fala sobre isso, que pela fé, não é? Ele saiu ileso ali da cova dos leões. Mas tem um detalhe bem interessante, que o porquê ele foi jogado na cova dos leões, não é? Então a gente conhece ali toda a história que ele se abstinha dos manjares desde jovem, né? Da mesa do rei, enfim. A gente já conhece aquela história de oração e de jejum, aquela consagração que ele tinha. Sim. É incrível que depois que ele vai crescendo e vai assumindo algumas áreas de governo aonde ele estava, os funcionários, né, aqui diz, por exemplo, capítulo 6, versículo 7, os administradores, os oficiais, os altos funcionários, conselheiros e governadores, eles foram procurar o rei para poder fazer uma lei contra a oração. Contra a oração. Diz exatamente assim, não é? Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar seja lançado na cova dos leões. Nós sabemos que isso não foi algo que veio da cabeça do homem, não é? Nós conhecemos a história de Daniel, o livro de Daniel, aliás, é bem profético aquilo ali, não é? E é revelado ali batalhas, né? Os anjos que vêm, os anjos que queriam impedir, enfim, não é o assunto de hoje, mas é interessante que através da oração, através da consagração, através do jejum, Daniel, ele puxava os planos de Deus, não somente para a vida dele, mas trazendo o céu para a terra. E ele foi instalando mesmo o plano de Deus nas áreas em que ele trabalhava e naquele governo. E eu costumo dizer assim, que o diabo estava sendo tão prejudicado, mas tão prejudicado, que ele elabora um plano através de uma ideia que parecia apenas uma ideia de um homem, mas eu tenho certeza que aquilo veio do inferno, só poderia vir do inferno, de colocar na cabeça desses homens, desses líderes, né, esses altos funcionários, para que o rei ele decretasse uma lei contra a oração. Uma lei contra a oração. Meu Deus do céu. Era 30 dias sem oração. 30 dias sem orar. Você já imaginou isso? O inferno colocar no coração de homens, trazer uma lei pública, uma lei humana de dizer assim, não orem, fiquem 30 dias sem orar, não é? E eu gosto de pensar sobre o assunto porque
ele não sabia orar em línguas, né? Não tinha ainda esse dom derramado, Sim, não é? sim, isso mesmo. Imagina se a forma Meu que ele orava ainda estava destroçando o inferno, os planos do diabo aqui na terra. Daquele jeito que ele orava, que Daquele ainda jeito. não era em oração em línguas, Aham. o diabo estava temendo aquilo. Se preocupou tanto que trouxe uma lei para ele não orar. Se orar, você Meu vai para a Deus. cova dos leões. Imagina nós hoje, através do Uau. orando em outras línguas, o Espírito Santo criando as palavras A dentro de nós. preocupação do diabo, então, naquele tempo, Uhum. 30 dias sem oração, o diabo pensou, eu barrei eles. Exatamente. Então, quer dizer, ele se importa muito com a questão da oração. Da oração. E você vê que exatamente quando a lei ela é promulgada, para que Daniel, o foco era Daniel não orar, foco né? era Fala, Daniel. vamos parar esse cara, que esse cara tá orando, Ele que tá orando. esse cara tá mudando tudo aqui na terra. Certo. Então vamos Meu parar Deus. ele, vamos parar ele. E ele não para simplesmente. A Bíblia diz que quando ele ouviu, leu o decreto, ele vai para o quarto orar, não é? E é interessante que o plano de Deus continua se estendendo ao ponto de que quando ele é lançado na cova dos leões, o sobrenatural estava em manifestação Meu ali, Deus. prendendo os leões e eles saindo Então ilesos. chamou minha Não é? atenção a preocupação do diabo, Uhum. né? Porque a ênfase é a questão da oração, a preocupação dele de que Daniel orava. Então vamos parar ele por 30 dias sem oração. Meu Deus do céu. Então Poderoso, imagina, poderoso. pastor, alguém que ora no Espírito. Ora, né, entregando a oração, a pessoa do Espírito Santo, que é a oração em outras línguas. Então imagina o nível disso. Uhum. Eu queria deixar esse gosto mesmo, sabe, no seu coração, na sua forma de pensar. E, de novo aqui, né, hoje é apenas o primeiro Firecast e vai ter muito desse assunto. Aliás, Isso. o pastor Edson Conceição mesmo, você conhece o canal dele, tem muito material informativo sobre o assunto em detalhados. Mas vamos pensar sobre esse caso aqui em específico. Imagina o inferno querendo barrar a questão da oração. O inferno não mudou de estratégia, ele não quer. Não mudou. É por isso que a gente vê hoje muitas igrejas, por exemplo, umas acreditam na oração em línguas, outros dizem que isso não é para o tempo de hoje, vê essa bagunça tem de essa mensagem. bagunça. De onde vem Na isso? verdade é o não é? medo do diabo com relação a isso. Exatamente, de onde vem isso? Isso está especificado aqui no livro de Daniel, por exemplo, uma das partes que fala sobre oração. Olha que coisa incrível. Quando ele é lançado na cova dos leões e ele mesmo assim não para de orar, na verdade, aquilo que a oração estava construindo aumenta mais ainda. De que forma? Trazendo o reino de Deus. No outro dia, o rei vai até lá e pergunta se o Deus Todo-Poderoso a quem Daniel servia, poderia ter salvado ele da boca dos leões. E Daniel diz, ó rei, não é? Vive Deus para sempre. E agora outra lei, se a gente observar, outra lei é decretada, dizendo que todos os homens deveriam adorar o Deus de Daniel. Meu Deus do céu, olha o Não que é? a oração causou, né? Exatamente, Que exatamente. revolução, pastor, que revolução. Então, pessoas têm aderido a esse tema, a oração, têm orado lá na sua igreja bastante. Bastante, temos focado bastante nisso. Como igreja, a gente sabe que toda igreja ela precisa de todo o alimento da palavra, né? Em Sim. todos os setores, é isso que nós temos feito mesmo, ministrado sobre todos os assuntos que a palavra de Deus diz, mas a gente não se esquece da oração. Paulo disse, orando em todo o tempo no Espírito. Isso. Paulo disse, eu oro em línguas mais do que todos. Então, enquanto a gente vai crescendo em todos os assuntos, trazendo a mesa do Senhor, né? Para que os santos do Senhor, os crentes se sirvam daquela mesa, a gente vai crescendo na fé, vai edificando na nossa Sim. fé santíssima, né? Orando em todo o Orando tempo no Espírito. No Espírito. É. Pastor, então, como o tema nosso aqui é experiências sobrenaturais, a gente teve algumas coisas boas juntos, né? Eu me lembro uma vez, pastor, e você vai contar pra gente isso. Eu estava pregando, né? E depois começou aquele mover do Espírito, eu estava me movendo no Espírito, e de repente eu vi que você caiu debaixo do poder e você estava meio que nadando no chão, mas era o chão da igreja, e você estava lá dando braçada no chão, alguma coisa nesse sentido. Explica pra nós o que aconteceu, por que aconteceu, como foi aquilo, que experiência foi essa? Olha só, essa experiência foi muito interessante mesmo. E eu estava pensando exatamente nisso. Deixa eu te falar como ela começou, tá? Eu me lembro de várias vezes, né, períodos, sendo membro da igreja que você pastoreia até hoje, graças a Deus, e fomos extremamente abençoados ali, e também tivemos todas as mensagens, vamos dizer assim, mensagens para todas as áreas, como a palavra diz, e graças a Deus pelos aqueles momentos específicos, né, em que é ministrado mesmo sobre oração em línguas. Se todos os pastores soubessem disso, Meu Deus. eles tirariam às vezes até um mês ou meses, às vezes, falando sobre o assunto, para que a sua igreja entre muito nisso. A gente foi muito abençoado por isso. E
aconteceu algo, eu queria te contar aqui também, muito interessante. Naquela época, dessa experiência, algumas coisas antecederam isso. Certo. A questão de orar com mais intensidade e estar ouvindo mais a palavra com mais intensidade. Uhum. E aí, isso foi num domingo, um culto de domingo, não é? Certo. Nesse dia, eu não costumo ir para um shopping ao domingo para almoçar um pouco tarde, às 2, 3 horas da tarde, para ir para a igreja depois. Mas nesse dia, simplesmente, eu e minha esposa decidimos fazer isso. Vamos almoçar hoje no shopping um pouco mais à tarde. Não é o costume mesmo, de jeito nenhum. Aí fomos. E eu me lembro que nesse dia, enquanto estávamos andando pelo shopping, minha esposa olhando lá as coisas, lá as lojas, enfim, como todas as mulheres fazem, né? E eu estava focado em Deus, né, com as mãos dadas para minha esposa e pensando em Deus e adorando a Deus baixinho. Adorando. Eu estava adorando, falando exatamente assim, de forma simples, sem ninguém perceber, mas bem baixinho, movendo meus lábios bem perceptivelmente. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Aleluia, aleluia. Falava isso consecutivamente. Certo. Não é? Mais ou menos 30 minutos, 1 hora. Aí fomos para a praça de alimentação e a gente pediu lá o nosso almoço e eu pensando em Deus, rapaz, naquela praça de alimentação, quando eu acabei aquele almoço, eu comecei a sorrir, a me alegrar de uma forma sobrenatural, tentando esconder aquilo ao máximo, né, para não estar trazendo, não chamando a atenção ali na praça de alimentação, mas olha, foi uma alegria muito difícil de controlar. Eu sorria e às vezes colocava a minha mão assim para ninguém ver e ficava sorrindo e a unção de Deus já estava ali. Mas a presença de Deus tão forte, a unção da alegria, meu Deus do céu. Foi assim que eu fui pro culto naquela vez, né? Certo. E aí, quando eu cheguei lá no culto, eu cumprimentei o irmão e eu já estava com tanta unção e eu me lembro até hoje. Mas aí eu já tinha enxugado as lágrimas, né? Tentado me controlar o máximo possível. Eu só cumprimentei o irmão e ele falou assim, cara, tem a unção da alegria sobre você. Ele já percebeu isso de cara, né? Uhum. E naquele dia, eu decidi no meu coração me entregar mesmo, não ficar... não que eu não me entregasse nos outros dias, mas eu decidi me conectar mesmo, assim, tava tão bom ali o negócio, sabe? E durante a ministração, era até a sua esposa que tava fazendo louvor naquela noite, e aí eu fechei os meus olhos e me conectei com o Senhor, e a unção vindo, mas muito forte, e tava tão forte que eu não tava mais nem querendo entrar mais naquilo. Eu falei, meu Deus do céu, tá muito forte esse negócio. E eu me lembro que eu sentei na cadeira e a ministra falou assim, por que você não se desconecta de tudo mesmo e adora o Senhor mesmo como você nunca fez? Rapaz, eu até fechei os meus olhos, comecei a me balançar um pouco assim, não como se isso fosse alguma coisa, mas eu estava sentindo o amor de Deus tão forte ali, o amor de Deus, a presença de Deus, e levantava minhas mãos e parecia que só tinha eu e ele ali. Rapaz, olha... uma eletricidade, chorando ao mesmo tempo, coisas desse tipo, rindo ao mesmo tempo. E aí eu já não aguentava mais a unção. Não aguentava mais nem ficar em pé, muito menos sentado. E aí fui pro chão ali e parecia que, é assim que eu sentia, parecia que a eletricidade estava caindo mesmo sobre mim. E nesse dia você estava ministrando, a impressão que eu tinha no meu espírito é que saia poder de dentro de você, assim, parecia que eu queria mergulhar. Parecia que saía poder de dentro de mim, eu queria mergulhar nesse poder. Exatamente, parecia que eu queria mergulhar naquilo, eu quero mais isso, e o Senhor atendeu, aquilo ali foi aumentando muito forte. E ao ponto que parecia que eu estava no oceano de poder. Essa era a sensação. Parecia que eu estava no oceano de poder, totalmente, Deus estava em todos os lugares, é assim que eu sentia isso, não é? E aí foi aí que eu falei, né? Eu falei, cara, eu gritei assim no culto, dá pra nadar nisso aqui. Foi aí que você gritou, dá pra nadar. Dá pra nadar. Só que quando eu falei isso, dá pra nadar, eu percebi assim, mas literalmente no meu corpo caiu uma descarga de poder assim, de novo assim. Era muito grande, muito grande. Eu sei que naquele culto, dali pra frente, eu já tava desistindo daquilo de tão forte que era. Eu falei, meu Deus, não dá pra entrar. Tava nesse nível, pastor? Tava. A sensação é que não dava pra ir mais em frente com aquilo, que o corpo não suportava aquilo, mas foi algo extraordinário. Em nossos cultos, você se lembra de mais alguma experiência nesse sentido que foi assim, marcante? Olha, em muitos cultos, né, foi muito marcante. Eu me lembro já desde os primeiros cultos, por exemplo. Os primeiros dias que eu fui lá, foi nas quintas-feiras, né? E aí, não conhecia ninguém, né, sem contato com ninguém, eram os primeiros dias, mas sabe, que unção maravilhosa, que presença maravilhosa, e sem conhecer ninguém ali ainda, sem se sentir tão à vontade, mas quando aquela presença vinha, eu chorava, mesmo com vergonha das pessoas, mas não tinha como evitar aquilo. Chorava, e teve muitas outras, né, minha esposa também, meu Deus do céu, recebeu muito também da parte do Senhor. Glorioso, experiências isso, né, maravilhosas. Gostoso, né? Demais. Então assim, a vida no espírito, orar em línguas, não tem preço, né, pastor? Não tem preço.
preço, não tem Dá pra preço. gente viver uma vida longa nesse sentido, né? Dá sim. Sabe qual outra experiência que eu nunca esqueço que você me contou? Tem um tempo que você estava lá na sua casa, quando você morava lá perto da nossa igreja, que você ficava adorando. Uhum. Eu te amo, Senhor, aleluia, baseado nos ensinos do próprio Dave Roberts. E você ficava, eu te amo, aleluia. E aí você me contou que Deus começou a mostrar pra você a sua fruteira, as suas coisas, o seu armário, e começou a dizer pra você que aquelas coisas estavam abençoadas por conta daquela adoração. Me conta sobre isso. Então, nessa questão de estar entrando em oração em outras línguas, o Dave Robson, né, ensinava sobre isso, e o Kenneth Hagin também tocava nesses assuntos, que outras chaves vão se abrindo, né? A questão, por exemplo, chaves, por exemplo, práticas, claro. Oração em línguas é a chave mestra, né, que as pessoas falam que abre todas essas outras chaves. Quais são? O jejum, confissão da palavra, a adoração. E nesse período de bastante oração, ficou muito forte a questão de que eu deveria entrar na adoração, adorar a Deus. De forma simples mesmo, mas simplesmente derramando seu coração. Como eu te amo, Senhor, eu te adoro, e você está focado naquilo. Então, naquele período de 9 meses, foi algo que eu fiz bastante também. Eu estava adorando o Senhor. Parava mesmo tudo, me desconectava de tudo e começava a adorar Ele, como se Ele estivesse bem ali na minha frente e como se eu quisesse contemplar a beleza dEle, o poder, o amor dEle. E eu ficava bastante tempo assim, não é? Sim. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te adoro. Então, nos primeiros dias, eu não sabia sobre essa chave da adoração. Então, tudo que eu conhecia sobre adoração era o momento de música que toca na igreja. Uhum. Então, às vezes a presença vinha ou não, enfim, como todo mundo sabe, aquele momento da adoração da igreja. Eu não sabia que eu deveria, né? E poderia e deveria estar sozinho com Deus, adorando a Ele. Adorando. Rapaz, eu te digo que foi a adoração é uma das chaves que destravam a presença de Deus de uma forma extraordinária, né? Então, em um desses momentos, em um desses encontros que eu tive com a presença manifesta do Senhor através da oração, eu me lembro exatamente como foi esse dia. Eu estava no sofá, eu me recostei um pouco assim no sofá, levantei minhas mãos e de vários dias de adoração, parece que nada estava acontecendo, mas nesse dia durou 25 minutos aproximadamente. Eu comecei a adorar o Senhor, depois de 25 minutos eu comecei a perceber aquela unção da alegria, a presença manifesta, né? O formigamento nas mãos, as mãos ficando geladas e aquela presença subindo de dentro de você, e eu continuei e a presença de Deus foi tão forte, mas tão forte, meu Deus. Olha, se você tocar nessa presença, se você desejar no seu coração e entrar em Deus para adoração, você vai saber do que eu estou falando e você vai ter sua experiência da presença manifesta nesse nível. Olha, a passagem que eu me lembrei naquele dia é sobre a arca na casa de Obed-Edom, que diz que a presença de Deus estava abençoando tudo que ele tinha. Uhum. E o Senhor falou comigo naquele dia, dava fala assim, a impressão, né, que a gente fala assim, a impressão, mas era como se a presença de Deus estivesse tocando até os objetos inanimados. Eu percebi a presença de Deus na parede, no sofá da casa. A televisão já fazia uns 2 anos que eu não assistia, mas ela estava lá na sala. E eu percebia a presença de Deus em todos os objetos da sala, em todo o ambiente da sala. A presença de Deus impregnando aqueles objetos, não é? Certo. E aí eu caminhando pela casa e chorando, meu Deus do céu, chorando copiosamente por causa da manifestação da presença do Senhor. Eu olhei para a fruteira assim, né? Lá tinha uma fruteira e parece que fica mais nítido a voz do Senhor dentro do seu coração quando você está na manifestação dessa presença. E ele falou comigo assim, você sabia que se um fazendeiro ele começar a tocar nessa presença, nesse nível, e ele se manter nisso, eu posso abençoar até o fruto da terra, até o fruto que ele plantar e colher, a minha presença vai alterar tudo aquilo ali. Eu entendo aquilo ali como como um crescimento, como uma proteção, a bênção do Senhor. Como que a bênção do Senhor foi vista na vida de Obed-Edom? Como é que as pessoas viram? Então eu entendo como multiplicação, não é? Sim. Multiplicação como tem algo... que ser por coisas visíveis. Coisas visíveis, né? Multiplicação por tamanho. Foi assim que eu tive a impressão. Falei assim, ó, se qualquer pessoa entrar muito nessa presença, aquilo que ela nasceu para fazer ou aquilo que ela está fazendo, a presença vai literalmente trabalhar naquilo ali. Glória a Deus. Pastor, então, assim, tipo, a oração em outras línguas, você acredita que é algo que a gente não pode se apartar dela? Jamais. Não dá para se apartar. Não tem como se apartar. Você não consegue ver o seu ministério, né, sem essa parte. Não pode. Em Judas, por exemplo, quando a gente estuda o livro, a carta de Judas, sim, aproximadamente Judas
foi escrito, alguns estudiosos falam, 60 anos após o nascimento da igreja. Certo. É incrível que ele começa a dizer assim: eu estava me preparando, né, de uma forma profunda para falar a respeito da salvação que nós compartilhamos. O que eu imagino é que Judas falaria as mesmas coisas que João, que Pedro e Paulo escreveu. Ele falaria da salvação, dos detalhes da salvação, certo. Aquilo que Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, capítulo 2, que nós estamos assentados com Cristo. Mas a igreja, depois de 60 anos, ela começou a declinar. Ela começou a declinar, ela começou a se esfriar na fé, ela começou a perder a realidade daquilo que ela era em Cristo. A manifestação do poder, a realidade, né? A fé deles estavam se esfriando, coisas de fora estavam entrando ali. E olha que coisa interessante, um homem que está programado para falar da salvação em comum, ele diz assim: mas eu percebi que eu deveria falar para vocês batalhar pela fé. Então não é interessante que o remédio para a igreja de Atos dos Apóstolos foi batalhar pela fé orando em línguas, que o verso 2, né, ele não termina o assunto ali, batalhar pela fé, no versículo 19, versículo 20, Judas vai dizer como eu faço aquilo. Então eu acho muito interessante, até de forma estratégica, como as cartas foram colocadas, depois de toda aquela coisa extraordinária de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, prestes a finalizar, antes de Apocalipse, vem Judas falando, embora que eu entendo que as cartas foram feitas de formas distintas, mas eu acho muito interessante ele dizer que as pessoas não deveriam parar de edificar na fé santíssima, ou seja, o nível mais alto da fé, orando em outras línguas. Então, qual foi o remédio para aquela igreja, para as igrejas, né, daquela época? Orar em línguas, orar bastante em outras línguas, né? Então, orar em línguas é a chave, pastor. É a chave, com certeza. Chave. Nós não podemos abandonar essa prática. De forma nenhuma. Sabe o livro do irmão Kenneth Hagin, que ele fala exatamente sobre esse assunto, línguas depois do Pentecostes? Depois do Pentecostes. Todo o assunto ali é extraordinário, maravilhoso, como ele aborda, mas algo me prendeu naquele livro, que é o prefácio dele. O prefácio ele é feito pelo filho dele. Ele diz assim: olha, não sei contar quantos dias o meu pai estava sentado estudando a palavra com livros abertos pela sala dele. Ele disse que às vezes viu consecutivamente o Kenneth Hagin, às vezes sentado 3 dias. Ele disse que via o pai dele começando a estudar e parava 3 dias depois de estudar. Mas ele falou assim: a maioria das pessoas conhece o meu pai pelo homem da fé. Mas nesse livro eu queria dizer para você que eu conheço ele como o homem da oração. Ele foi um homem de extrema oração, um homem que orou muito em todo o tempo. Quem conheceu um pouco o irmão Kenneth Hagin, alguns ministros falam que nos últimos dias da vida dele aqui no ministério, enquanto às vezes ele estava sentado fazendo refeições com as pessoas, às vezes as pessoas dizem que às vezes entre uma garfada e outra, que ele estava comendo refeição, às vezes ele falava um pouco em línguas e às vezes ele declarava a palavra da fé. Meu Deus do céu, isso serve de exemplo para mim. E na verdade nesse prefácio escrito pelo Kenneth W. Hagin Jr., ele fala que ele certa vez perguntou para a mãe, no caso, onde está o pai? Está na varanda ali orando, né? E era sexta-feira e ele saiu para viajar, então, né? Fala para ele que eu estou indo, foi. Quando ele voltou, aonde está o pai? No mesmo dia que você, quando saiu daqui, 3 dias depois, que você, quando saiu, ele estava. Ele está lá no mesmo jeito, do mesmo lugar, orando em outras línguas. É verdade. Sensacional, né? Sensacional. Então assim, não tem como, se você quer viver uma vida como o Kenneth Hagin, né? Tem que fazer como o Kenneth Hagin fez. Não tem como chegar no nível daquele homem e não fazer o que aquele homem fez, né? No sentido de práticas espirituais, porque ele se dedicava muito, né, pastor? É verdade. Eu acredito que eu poderia contribuir um pouco mais apenas com um detalhe sobre a questão de orar em outras línguas, né? Que nós experimentamos, por exemplo. Você me perguntou qual outra experiência que nós tivemos na sua igreja. Tem uma que são duas em uma, que me marcou bastante. Eu queria relembrar isso. Quando estávamos nesse período de bastante oração intensa, eu tive uma visão, por exemplo, sua, não é? Eu estava, por exemplo, numa sala, aquela sala estava cheia de pessoas e eu sabia que aquelas pessoas estavam assistindo uma mensagem. E naquela sala eu ficava curioso para ver de fato quem que estava pregando ali naquela tela de computador, não é? E eu via as pessoas assim por trás, elas assistindo, e de repente elas começavam a cair por todo lado, né? E assistindo? Assistindo. Simplesmente eu sabia que era você, não é? E quando você sabia que era eu ali. Quando eu ia ver a tela lá do computador, era você ministrando a palavra e as pessoas recebendo unção. Aí eu me lembro até que você foi ministrar em Portugal, né? Depois disso que eu te contei, e a gente teve bastante testemunhos, né? De pessoas que estavam assistindo aquele vídeo e receberam a unção em casa, né? aqui no Brasil. Recebendo a unção em casa. E a outra vez,
eu estava, também foi uma visão, e estava em uma igreja, estava lá louvando ao Senhor, de repente a atmosfera muda, fica eletrizante, e você estava entrando por aquele ambiente assim, mas eu tive como se fosse eletricutado pela unção do Senhor, até te mudava fisicamente assim, a presença do Senhor. Eu entrava e a presença vinha muito forte naquilo ali, ao ponto de eu ter de parar de fazer o que eu estava fazendo, não é? Parar e... Então era algo muito tangível. Forte, algo tangível, não é? Então, eu entendo essas coisas apenas como cerejas, né? Que o Senhor libera para nós do bolo, assim, mas não as experiências em si, mas apenas o Senhor tentando nos incentivar a entrar nisso de forma mais forte, né? Sabe que eu fiz uma experiência com esse vídeo com a minha esposa de falar assim, assiste essa mensagem aqui do pastor Edson. E ela começou a assistir sem saber da visão que eu tinha tido e sem saber do que iria acontecer. Ela começou a receber a unção em casa também. Ah, é? Então ela foi assistir o vídeo que você Exatamente. Assiste esse vídeo. Ela foi assistir e a unção veio muito forte sobre ela, muito forte. Recentemente, pastor, eu estava pregando lá em Assis. Tinha uma pessoa em Londrina, então eu estava pregando em Assis. O pastor tinha mandado o link, porque ele faz ao vivo dele, mas na verdade ele só manda o link para algumas pessoas. Então ele mandou para essa irmã. Eu acho que era a aula nossa lá da igreja dele, que eu estava dando uma aula. E ele mandou esse link para essa irmã em Londrina. Essa irmã começou a ficar cheia do Espírito Santo me assistindo na cidade de Londrina, e eu estava ministrando em Assis, né? Então, bem distante, e ela vendo pelo vídeo, pastor. Eu já ouvi, pastor, muitas pessoas já falaram que enquanto eu estava pregando, eles me assistindo da forma que você viu, né? Receberam. Mas eu acredito nessa visão que você teve, eu acredito que é uma palavra de Deus, e que esses momentos que têm acontecido são lampejos do que ainda vai acontecer. Porque a gente, pastor, nós temos nos dedicado à consagração, à oração, à vida com Deus, de tal forma para realmente tocar e alcançar a vida das pessoas. Então, eu acredito que não só as pessoas presentes no ambiente onde estivermos pregando, mas assistindo a gente, elas vão ser tocadas fortemente pela unção. Através das manifestações do Espírito Santo. Amém. Porque é o desejo dele, né, pastor? É verdade. Pastor, tá quase no fim, mas fala um pouco da sua expectativa para o avivamento desses últimos dias. Olha, a minha expectativa é como se eu estivesse vivendo só para isso. Eu acho que quem deseja, não é realmente o avivamento, você não quer deixar passar batido isso, é né? Isso mesmo. Então é assim que meu coração está queimando. E muitas pessoas, graças a Deus, que muitas pessoas agora estão realmente falando sobre isso, está com essa expectativa. A gente sabe de grandes homens de Deus, né, do passado, que profetizaram sobre isso, mas agora nós não estamos como se profetizando. A gente está com a expectativa de colocar isso em nossas mãos, de receber mesmo isso, sabe? Você acredita que já está próximo? Está chegando, entramos nele, o que você acha? Olha, eu acredito que nós estamos já beirando isso aí, já estamos quase para cair dentro da piscina sobre isso, porque quando você come, a mídia, você não vai ver na televisão comum as pessoas falando o que Deus está fazendo aí fora, e quando você tem sede e fome de sair pesquisando e buscando o que Deus já está fazendo, são coisas grandes demais. Tem pessoas que estão se dedicando, irmãos, à oração como elas nunca se dedicaram em toda a sua vida, pelo planeta Terra por aí, né? Cidades, igrejas estão voltando para isso, nações estão falando para isso. A gente conhece grandes homens de Deus que estão focando bastante nisso, né? Dias de jejum, dias de oração, e a minha expectativa é que nós vamos entrar nisso, que nós vamos viver isso, que nós vamos receber isso, que é a nossa estação, é a nossa vez. É a nossa vez, né? Você acha que todo mundo vai participar? Eu digo, todos os crentes vão participar diretamente do avivamento, ou você acha que não necessariamente? Então, eu tenho algo sobre isso. Eu ouvi também um grande homem de Deus e até profetizando sobre isso. Claro que a gente julga toda a profecia, a palavra manda fazer isso, mas ele falou algo impressionante que eu queria trazer aqui. A profecia, ela dizia exatamente assim, que como se o Senhor falando, eu tenho generais e eu tenho os meus soldados. Os generais são aqueles que estão pagando o preço por essa unção. São aqueles que não vão se desviar. Ou seja, no natural, o general é aquele que traz... Os generais são aqueles que trazem as coordenadas, são aqueles que sabem exatamente para onde ir, o que fazer, enquanto os soldados participam daquilo ali, não é? Então a gente sabe, por exemplo, como o Kenneth Hagin
contou a respeito dos avivamentos de cura, por exemplo. Ele disse que teve missionários que nunca tinham orado por um doente, simplesmente porque estava naquela estação de avivamento, parece que cura estava no ar, que eles falavam para um cego, por exemplo, enxergue, eles enxergavam. Mas era muito diferente ainda daquelas pessoas que tinham pago o preço, vamos dizer assim, de estar com o Senhor mais tempo e estar conduzindo aquilo. Então eu acredito que Deus tem os seus generais, e esses generais são aqueles mesmo que estão amando o Senhor, acima de tudo, aqueles que vão ouvir e praticar muito a questão das chaves espirituais, a oração em língua, jejum, adoração. E esses homens, eles vão, sabe, como o Dave Robson, por exemplo, viu, né, pontos de chamas em todo o planeta Terra. Verdade. E de repente aquilo ali vai cobrindo toda a Terra. Então eu creio que Deus tem os seus generais, aqueles que se entregam, e Deus tem também os seus soldados que vão participar. Muito bem colocado, viu, pastor? Eu gostei da forma que você colocou aí, né? Eu tenho falado sobre isso, pensado sobre isso, respirado, né? Sobre isso, e na verdade desde 1994, que eu desejo isso com todas as minhas forças, essa questão do avivamento, e eu estou acreditando que o ápice de tudo isso é só uma opinião, tá bom? Eu posso dar uma opinião. Em 2027 eu acredito que vai ser o ápice de tudo isso, e daí em diante, até a vinda do Senhor, acredito que vai ser uma coisa bombástica mesmo, mas da minha opinião, tá bom? Pastor, você não pode dizer, porque não, eu posso dar minha opinião como você pode dar a sua, eu tô dando a minha. Então a minha é que 2027 vai ser algo estrondoso. Isso aí, amém. Estamos com essa expectativa. E essa expectativa está queimando no nosso coração, né, pastor? Isso aí. Pastor, seguinte, então estamos aqui chegando no final, né? E já quero agradecer aqui a sua vinda, a sua participação, esse tempo, né, gostoso que a gente tem aqui. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é o que a gente costuma fazer quando se encontra, né, pastor? Verdade, é a melhor coisa que existe. Falar sobre esse assunto, essas trocas espirituais, né? A gente fala às vezes de assuntos comuns, mas olha, nada se compara com isso. Porque o pastor Williams e eu, a gente se encontra, nós vamos falar sobre essas coisas, nós gostamos. Ele gosta, eu sei que ele gosta, eu gosto também. Então não tem por que a gente não falar e compartilhar experiências, né? É verdade. Alguns homens de Deus, e inclusive o irmão Reagan, ele disse que se o Espírito Santo parasse suas atividades na igreja, na época, né, de Atos dos Apóstolos, apenas 5% estaria funcionando. Mas ele diz que hoje, em algumas igrejas, se o Espírito Santo parar de fazer o que ele está fazendo e gostaria de fazer, 95% ainda continuaria funcionando. E não deve ser assim, não é? A gente deve realmente ir para os braços do Senhor, para a palavra, ser homens e mulheres de oração, de consagração, se entregar à Bíblia. A Bíblia é o nosso maior exemplo, não é? A gente deve se entregar ao que a palavra de Deus diz. Se a gente vê na palavra, a gente não se desequilibra, né? Isso mesmo. Pastor, eu vou deixar você falar com o público aí suas palavras finais de despedida aí, e o que você quiser deixar também para o nosso público que está assistindo aí. Ok, eu quero mais uma vez agradecer. Para mim realmente é uma honra estar aqui, né, com o pastor Edson, fazendo aqui esse primeiro episódio. O nosso desejo de coração não é só estar contando as experiências, com certeza eu conheço o coração dele e talvez você não me conheça, mas nosso desejo é realmente que isso pegue no seu coração para você entrar em Deus, para você se colocar em um lugar de maior desejo, de ter cuidado com as distrações e colocar realmente em primeiro lugar o que importa. Eu quero agradecer a participação, né? Um abraço aí com certeza para minha querida esposa, tem sido fundamental para a minha vida em todos os aspectos, e a nossa igreja também, Verbo da Vida Sorocaba, que povo maravilhoso, uma equipe maravilhosa, e a gente está muito feliz de ver aquele povo, sabe, pegando a palavra do Senhor, a palavra da fé. Acabamos de ter o Rema também chegando em nossa cidade, em nossa igreja, o pessoal está muito animado e a gente está muito com expectativa das próximas etapas que virão para nós, né, o que o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Edson. Amém, pastor. Que legal, viu? Então também deixa eu agradecer a eles e a você já aqui. Então, deixa eu dizer para você aí, esse é o primeiro de muitos Firecasts que nós vamos ter aqui, tá bom? E você vai ser muito abençoado com pessoas como o nobre pastor Williams aqui, que nos abençoou hoje com essas palavras incríveis que ele colocou para nós. Tá bom? Então, quero dizer para você, eu sou o pastor Edson da Igreja Verbo da Vida de Pirituba. Quero mandar um abraço para todos vocês aí do Verbo da Vida de Pirituba, minha igreja também, né? E sou casado com a Viviane, minha esposa, tem estado ao meu lado, junto comigo, pastoreando a igreja. E também os meus filhos, o Gustavo e a Sara, tem ajudado demais, pastor, demais mesmo. Amém, né? E a minha filha, você sabe que a minha filha está trabalhando no meu livro, né? Daqui a pouquinho o meu livro vai estar aí, tá? Ó, já estamos no final mesmo.
Então daqui a pouco você vai ouvir falar do meu livro, Uma Carta na Manga. Oração em Línguas, Uma Carta na Manga, tá bom? Então eu deixo aqui o meu abraço. Pastor, obrigado pela sua participação, eu que né? agradeço. Obrigado por ter estado aqui com a gente. E obrigado ao Wesley também aí, que está trabalhando por trás dos bastidores com a gente aqui. Obrigado por todo esse trabalho que você está fazendo também, Wesley. E valeu. Gente, até a próxima e fica com a expectativa que vai ter muito mais. Deus abençoe você e vamos lá.